Capítulo 6 Condições de atividade cerebral saudável. Tendo lançado o olhar para a vasta região do terreno proibido, estamos preparados para considerar o que é definitiva e positivamente que a mãe deve a seu filho sob o nome de educação. Todo trabalho mental significa uso do cérebro. E antes de tudo, os poderes mais educáveis da criança, sua inteligência, sua vontade, seus sentimentos morais, têm sua sede no cérebro, ou seja, como o olho é o órgão da visão, assim o cérebro, ou parte dele, é o órgão do pensamento e da vontade, do amor e da adoração. As autoridades diferem sobre o quanto é possível localizar as funções do cérebro. Porém, pelo menos uma coisa parece clara, que nenhuma das funções da mente são realizadas sem uma atividade real dessa massa nervosa branca e cinzenta chamada de cérebro. Ora, isso não é uma questão apenas para o fisiologista, mas para cada mãe e pai de uma família. Porque se pretende que esse maravilhoso cérebro, por meio do qual operamos o nosso pensamento, atue de forma saudável e em harmonia com a ação saudável dos membros, então ele deve agir apenas sob tais condições de exercício, descanso e nutrição que garantam a saúde de todas as outras partes do corpo. Exercício. A maioria de nós conhece algumas pessoas excêntricas e várias tolas, que forçam o surgimento da questão: será que essas pessoas nasceram com menos poder cerebral que outras? Provavelmente não, mas se os demais fossem deixados para crescer sem o hábito diário de um trabalho moral e mental apropriado, se fossem deixados vagar ao longo da juventude sem esforços seguros e regulares de pensamento ou de vontade, o resultado seria o mesmo, e o cérebro, que deveria ter sido revigorado pelo exercício diário, se tornaria flácido e débil, assim como um braço saudável ficaria depois de anos sendo carregado em uma tipóia. O grande cérebro ativo não se conforma com a ociosidade total. Ele apaga suas próprias linhas e trabalha de forma irregular. E o homem ou a mulher se torna excêntrico, porque o esforço mental saudável, assim como o esforço moral, deve ser levado a cabo sob a disciplina de regras. Um escritor perspicaz sugere que a indolência mental pode ter sido, em certa medida, a causa daqueles lamentáveis ataques de desarranjo e depressão de que o pobre Cowper sofreu, mesmo com a elaboração de versos graciosos. A sua mente um pouco excêntrica não lhe proporcionou a quantidade de trabalho mental necessário para o seu bem-estar. A conclusão disso é: não permita que as crianças passem um dia sequer sem distintos esforços intelectuais, morais e volitivos. Faça com que se preparem para entender, faça com que se esforcem a executar e suportar, e faça com que sejam prontos a sacrificar a facilidade e o prazer, e isto por diversas de valor elevado, mas, em primeiro e último lugar, para que o mero órgão físico da mente e da vontade cresça vigorosamente com o trabalho. Descanso. Tão importante quanto isso é que o cérebro obtenha o devido repouso, isto é, que ele descanse e trabalhe alternadamente. E aqui, duas considerações entram em jogo. Em primeiro lugar, quando o cérebro está trabalhando ativamente, é tratado como qualquer órgão do corpo nas mesmas circunstâncias. Isso quer dizer que um grande suprimento adicional de sangue
é direcionado à cabeça para a nutrição do órgão que está gastando sua substância em trabalho árduo. Ora, não há uma quantidade indefinida do que chamaremos de sangue excedente nos vasos. O suprimento é regulado pelo princípio de que apenas um conjunto de órgãos deve estar excessivamente ativo ao mesmo tempo. Os membros ou os órgãos digestivos ou o cérebro e todo o sangue no corpo que pode ser poupado é direcionado para o suporte dos órgãos que naquele momento estão em estado de trabalho. Descanso após as refeições. A criança acaba de almoçar, a refeição que mais exige de seus órgãos digestivos. Por um período de 2 ou 3 horas subsequentes, muito trabalho será realizado nesses órgãos, e o sangue que puder ser poupado de qualquer outro lugar estará presente para ajudar. Ora, envie a criança para uma longa caminhada imediatamente após o almoço. O sangue irá para as extremidades ativas e a comida será deixada parcialmente indigesta. Dê à criança um curso regular de tais almoços e caminhadas e ela crescerá dispéptica. Coloque-a diante dos livros depois de uma refeição pesada e o caso será igualmente ruim. O sangue que deveria estar ajudando na digestão da refeição será encaminhado para o cérebro ativo. Segue-se que as horas apropriadas para as lições devem ser cuidadosamente escolhidas após períodos de repouso mental, sono ou brincadeira, por exemplo, e quando não há atividade excessiva em nenhuma outra parte do sistema. Portanto, a parte da manhã, logo após o desjejum, cuja digestão pode ser uma refeição mais leve, não é uma tarefa difícil. É seguramente o melhor momento para as lições e para todo tipo de trabalho mental. Se a tarde inteira não puder ser disponibilizada para a recreação ao ar livre, pode ser um bom momento para as tarefas mecânicas, como bordado, desenho, exercícios físicos. A inteligência das crianças é brilhante o suficiente à noite, mas a desvantagem do trabalho noturno é que o cérebro, uma vez excitado, está inclinado a continuar seus trabalhos além do tempo de dormir. E os sonhos, a insônia e o sono inquieto perturbarão a pobre criança, que permaneceu em seu labor até o último minuto. Se os filhos mais velhos precisarem estudar à noite, devem dispor de pelo menos 1 ou 2 horas sociais agradáveis antes de ir para a cama. Mas, de fato, devemos às crianças a extinção de planejamentos noturnos. Mudança de ocupação. Não há, diz Huxley, no presente, nenhuma prova satisfatória de que a manifestação de qualquer tipo particular de faculdade mental seja especialmente atribuída ou conectada com a atividade de qualquer região ou hemisférios cerebrais em particular. Uma máxima contra os frenólogos, mas que chega até nós por meio de uma autoridade muito elevada para ser disputada. Não é possível localizar as faculdades, dizer que você é cauteloso com esta porção de seu cérebro e amante da música com aquela, mas isso é tão certo quanto importantíssimo para o educador. O cérebro, ou parte do cérebro, fica exausto quando exercita uma determinada função por muito tempo. A criança está fazendo somas há algum tempo e está ficando inexplicavelmente tola. Encerre esta atividade e deixe-a ler uma história, e você verá sua inteligência revigorada. A imaginação que não teve parte nas somas entra em cena com a lição de história, e a criança manifesta um poder vivo e descansado para a realização de sua nova tarefa.
Os horários escolares são geralmente elaborados com vista a dar ao cérebro da criança uma variedade de trabalhos. Contudo, o motivo do cansaço que as crianças frequentemente descansam em seu local de estudo é que nenhuma mudança de lições é planejada de forma muito judiciosa. Nutrição. Novamente, o cérebro não pode fazer bem o seu trabalho a menos que seja abundante e adequadamente nutrido. Alguém fez um cálculo de quantas gramas de cérebro eram gastas para executar o trabalho de dizer paraíso perdido, quantas gramas para outra tarefa e assim por diante. Sem entrar em aritmética mental dessa natureza, podemos dizer com segurança que todo tipo de atividade intelectual desperdiça os tecidos do cérebro. Uma rede de vasos fornece uma enorme quantidade de sangue ao órgão para compensar esse desperdício de material. E o vigor e a saúde do cérebro dependem da qualidade e quantidade deste suprimento de sangue. Algumas causas afetam a qualidade do sangue. Ora, a qualidade do sangue é afetada por 3 ou 4 causas. Em primeiro lugar, o sangue é elaborado a partir do alimento. Quanto mais nutritivo e fácil de digestão for o alimento, mais vitais serão as propriedades do sangue. A comida também deve ser variada, uma dieta diversificada, porque vários ingredientes são necessários para compensar as várias perdas teciduais. As crianças são surpreendentemente gastadoras. Suas incessantes idas e vindas, sua inquietação, sua energia, o trabalho constante de suas línguas, tudo equivale ao consumo de substâncias. A perda não é apreciável, mas elas perdem algo a cada investida repentina, dentro ou fora de casa. Sem dúvida, o ganho de poder que resulta do exercício é mais do que uma compensação pela perda de substância, mas, mesmo assim, essa perda deve ser prontamente compensada. E não apenas o corpo da criança é proporcionalmente mais ativo que o do adulto. O cérebro da criança, em comparação com o do adulto, está em um contínuo movimento de esforço. Calcula-se que, embora o cérebro de um homem não pese mais do que 1/40 parte de seu corpo, no entanto, 1/5 ou 1/6 de todo o seu complemento sanguíneo se direciona à nutrição deste órgão delicado e intensamente ativo. No entanto, no caso da criança, uma proporção consideravelmente maior de todo o seu sangue é dedicada ao sustento do cérebro. E todo o tempo, sob essas excessivas exigências, a criança tem de crescer, não apenas compensar o desperdício, mas ainda produzir novas substâncias no cérebro e no corpo. Quanto às refeições, qual é a conclusão óbvia? Que a criança deve estar bem alimentada. Metade das pessoas com baixa vitalidade que encontramos foram vítimas de alimentação com baixo teor nutricional durante a infância, e isso, mais frequentemente, porque seus pais não estavam conscientes de seu dever a este respeito do que por não estarem em posição de custear a dieta necessária para o desenvolvimento físico e mental satisfatório de seus filhos. Refeições regulares, geralmente em intervalos contínuos, o almoço nunca passando de 5 horas após o desjejum, lanche desnecessário, cereais, proteína animal uma vez por dia, certamente e sob alguma forma mais leve, 2 vezes por dia, são as sugestões do bom senso, seguidas na maioria das famílias bem regulamentadas. Contudo, não é o alimento que se come, e sim o alimento que é digerido, que nutre o corpo e o cérebro. E aqui fazem-se necessárias muitas considerações, mas só poderemos lançar o olhar para 2
ou 3 das mais óbvias. Todo mundo sabe que as crianças não devem comer massas, ou carne de porco, ou carnes fritas, ou queijo, ou comida enriquecida com aromatizantes de qualquer tipo, e que pimenta, mostarda e vinagre, molhos e temperos fortes devem ser proibidos, bem como pão fresco, bolos recheados e compotas, como ameixa ou groselha, em que a dura casca da fruta é conservada. Que o leite, ou o leite e água não muito quente, ou o cacau, é a melhor bebida para as crianças e que elas devem ser treinadas para não beber até que tenham terminado de comer. Que frutas frescas são inestimáveis no desjejum. Que servindo ao mesmo objetivo o mingau de aveia e o melaço e a gordura do bacon frito são alimentos valiosos para o desjejum. E que um copo de água também, sendo a última coisa ingerida durante a noite e a primeira coisa pela manhã, é útil na proporção de hábitos regulares dos quais depende muito do conforto da vida. Conversas durante as refeições. É desnecessário insistir em tudo isto e muito mais, mas, novamente, deixe-me dizer, é o alimento digerido que nutre o sistema, e as pessoas facilmente se esquecem do quanto as condições mentais e morais afetam os processos digestivos. O fato é que os sucos gástricos que atuam como solventes para os alimentos só são secretados livremente quando a mente está em estado de alegria e contentamento. Se a criança não gosta do seu jantar, ele o engole, mas a digestão daquela refeição desagradável é um processo laborioso, bastante dificultado. Se a refeição for consumida em silêncio, sem ser aliviada por uma conversa agradável, a criança perde muitos dos benefícios de seu jantar. Consequentemente, não estamos falando sobre mimar crianças, mas sobre uma questão de saúde e nutrição, ao dizermos que as crianças deveriam desfrutar da comida e que as refeições deveriam ser comidas com alegria. No entanto, a propósito, uma alegria exagerada pode ser tão propensa quanto o seu oposto a destruir aquele animado e equilibrado senso da mente, favorável aos processos de digestão. Nenhuma dor deve ser poupada para fazer das horas da reunião ao redor da mesa da família as horas mais brilhantes do dia. Isto supõe que as crianças devem sentar-se à mesma mesa com seus pais, caso seja possível, e isso deve ser feito em cada refeição, exceto em um jantar tardio. A vantagem para essas pequenas pessoas é incalculável. E aí está a oportunidade para que os pais possam treiná-las nas boas maneiras e na moral, possam cimentar o amor familiar e acostumá-las a hábitos como o da mastigação completa, por exemplo, tão importante para a saúde quanto o hábito da decência. Variedade nas refeições. Mas mesmo em um ambiente agradável e com uma excelente comida, os requisitos dessas pequenas pessoas exigentes não estão totalmente preenchidos. Por mais simples que a sua comida deva ser, ainda assim ela precisa ter variedade. Uma coxa de carneiro toda terça, requentada na quarta-feira e misturada na quinta, pode ser uma comida muito saudável, mas a criança que tem essa dieta semana após semana estará inadequadamente alimentada, simplesmente porque ela se cansa disso. A mãe deve planejar um cardápio para seus filhos que dure pelo menos 15 dias, sem que o mesmo almoço se repita. O peixe, especialmente se as crianças terminam de jantar e não comem carne em seguida, é excelente como uma mudança, principalmente por ser rico em fósforo, um valioso alimento cerebral. O mingau das crianças merece uma boa consideração, porque elas geralmente
não dão valor para os alimentos gordurosos, mas preferem derivar o calor de seus corpos do amido e açúcar do mingau. Mas deles variedade. Não deixe que isto se torne uma eterna tapioca. Mesmo para o chá e para o café da manhã, a mãe sábia não diz: eu sempre dou isso aos meus filhos. As crianças não deveriam comer nada sempre. Toda refeição deveria ter alguma pequena surpresa. Mas será que este é o caminho para fazê-las pensar além do que convém sobre o que devem comer e beber? Vemos, ao contrário, que as crianças subnutridas é que são gananciosas e impróprias para se confiar qualquer delicadeza incomum. O ar é tão importante quanto o alimento. A qualidade do sangue depende quase tanto do ar que respiramos, quanto dos alimentos que comemos. No decorrer de cada 2 ou 3 minutos, todo o sangue presente no corpo passa através das intermináveis ramificações dos pulmões, sem qualquer outro propósito a não ser o de que durante o instante de sua passagem sofra a ação do oxigênio contido no ar que, por sua vez, é atraído para dentro dos pulmões no ato de respirar. Mas o que pode acontecer com o sangue no decurso de uma exposição de tão curta duração? Somente que toda a sua natureza, até a própria cor do sangue, é alterada. Ele entra nos pulmões prejudicado, incapaz de manter o sustento da vida, e deixa os pulmões como um puro fluido vital. Ora, observe que o sangue é totalmente oxigenado quando o ar contém a sua proporção total de oxigênio, e cada objeto que respira e se aquece retira algum oxigênio da atmosfera. Daí a importância de dar às crianças uma ventilação diária e um abundante exercício dos membros e dos pulmões em ares não viciados e não empobrecidos. O passeio diário das crianças. As crianças passeiam todos os dias, elas nunca saem por menos de 1 hora quando o clima está bom. Isso é melhor do que nada, bem como neste caso, uma professora da escola East London percebeu a aparência pálida de uma de suas melhores alunas. Você almoçou, Nellie? Sim, respondeu a menina hesitante. O que você comeu? Mamãe deu a Jessie e a mim um dinheiro para comprar nosso almoço e nós compramos um pacote de balas de anis. Elas são melhores do que pão, concluiu a menina, com um apelo em seus olhos contra uma possível censura por sua extravagância. As crianças não se desenvolvem da melhor forma comendo balas de anis durante o almoço, nem tampouco em 1 hora estabelecida diariamente. Possivelmente, a ciência vai nos aproximar cada vez mais do fato de que a vida animal reprimida sob uma cobertura precisa ser mantida sob condições artificiais, assim como a vida vegetal em estufas. É neste ponto que a maioria das nações continentais tem vantagem sobre nós. Elas mantêm o hábito da vida ao ar livre e, como consequência, a média da população francesa, alemã, italiana, búlgara é mais alegre, mais simples e mais resistente do que a média da população inglesa. Não foi Carlos II, e ele sabia sobre o que ele falava, quem exaltou o clima da Inglaterra porque era possível estar fora de casa mais horas do dia e mais dias do ano na Inglaterra do que em qualquer outro país? Perdemos de vista o fato de que não somos como este personagem histórico que vivia somente com alimentos e bebida. Você não pode viver de ar, dizemos ao inválido que não pode comer. Não podemos viver de ar, mas se precisarmos escolher entre os 3 sustentadores da vida, é o ar que nos sustentará por mais tempo. Nós sabemos tudo sobre isso, estamos cansados do assunto. Basta que você, de canto de olho, capte a palavra oxigenação em uma página
e este órgão bem treinado já irá, por iniciativa própria, ignorar todo o resto do parágrafo. Não é necessário dizer ao colega de classe de Macaulay ou a qualquer outra pessoa como o sangue do corpo é conduzido aos pulmões e espalha-se em uma grande extensão de inúmeras tubulações para que possa, por instantes, ser exposto ao oxigênio do ar. Como o ar é colocado em contato com o sangue, espalhando-se por ele e tornando-se disponível por meio da ação da respiração, como que através de foles, como o ar penetra nas finíssimas paredes dos tubos, e então, pasme, uma transmutação mágica ou química. O resíduo sem valor do sistema torna-se em um instante o mais rico fluido vivificante, cuja função é construir os tecidos musculares e nervosos. E quem é o próspero que veste esse manto? Oxigênio é o seu nome, e a maravilha que ele produz dentro de nós umas 15 vezes no decurso de um único minuto. É possivelmente sem paralelos em todo o conjunto de maravilhas com as quais topamos com fácil familiaridade, estabelecendo a vida e mantendo-a uma banalidade. A oxigenação tem suas limitações. Sabemos tudo sobre o assunto. O que nós esquecemos, talvez, é que mesmo o oxigênio tem suas limitações. Nada pode agir onde ele não está presente. E o gasto associado ao trabalho permanece tão real em relação a este gás vital como o é em relação a outros assuntos. O fogo e a lâmpada e os seres que respiram são todos consumidores do oxigênio que os sustenta. Qual a consequência disso? Que esse elemento, que está presente no ar puro, na proporção de 23%, está sujeito a um enorme esgotamento nas 4 paredes de uma casa, onde o ar é mais ou menos estático. Não estou falando agora da viciação do ar, estou me referindo apenas ao esgotamento deste elemento de sustentação da vida. Pense novamente no pesado esgotamento do oxigênio do ar, que deve suportar múltiplas combustões e muitos seres que respiram reunidos em uma grande cidade. Qual o problema? É uma questão estritamente vital. O homem só pode desfrutar da medida completa de uma existência alegremente vigorosa quando seu sangue é integralmente arejado. E isso acontece quando o ar que ele respira contém o seu complemento total de oxigênio. Seria exagero dizer que a vitalidade se reduz mantendo as outras variáveis devido ao fato de as pessoas morarem em casas em vez de morarem ao ar livre? Um ar empobrecido mantém a vida em um nível baixo e débil. Por isso, nas grandes cidades, a estatura diminui, o peito se contrai e os homens dificilmente vivem para ver os filhos de seus filhos. É verdade que precisamos ter casas para nos abrigar do clima durante o dia e para repousarmos à noite, mas, na medida em que deixamos de tornar nossas casas confortáveis, em que as consideramos meramente como abrigos necessários para os momentos em que não pudermos estar ao ar livre, desfrutamos ao máximo a vigorosa vitalidade que nos é possível. Ar estagnado. Pais de crianças pálidas que moram em cidades, pensem nessas coisas. Os filhos da sarjeta que se alimentam das migalhas das ruas estão em melhor situação e visualmente mais saudáveis a este respeito do que os seus queridos amados, porque eles possuem mais do primeiro essencial elemento, a vida, o ar. Há alguma circulação de ar até mesmo nas favelas da cidade. E a criança que passa seus dias nas ruas é melhor provida de oxigênio do que a que passa a maior parte de suas horas no ar estagnado de um ambiente espaçoso.
Contudo, não é o ar das ruas que as crianças querem, é o delicioso ar vivificante do campo. O gasto que as crianças fazem para viver é extremamente superior ao gasto de um adulto. A incessante atividade da criança enquanto desenvolve músculos é mantida à custa de um desperdício de tecido muito grande. É o sangue que carrega material para a reparação dessa perda. A criança deve crescer em todas as suas partes, e é o sangue que traz material para a construção dos novos tecidos. Mais uma vez, sabemos que o cérebro é, desproporcionalmente ao seu tamanho, o grande consumidor do suprimento do sangue, mas o cérebro da criança, com sua atividade ansiosa e seu duplo crescimento, é insaciável em suas demandas. Eu alimento Alice com caldo de carne. Eu alimento Alice com caldo de carne, óleo de fígado de bacalhau e todo tipo de coisas nutritivas, mas é muito desanimador que ela não engorde. É provável que Alice respire por 22 das 24 horas do dia o ar empobrecido e mais ou menos viciado existente entre as 4 paredes de uma casa. A criança está praticamente faminta, pois a comida que ela come é muito imperfeita e inadequadamente convertida em sangue arejado que alimenta os tecidos do corpo. E se a menina está sofrendo de inanição corporal, o que dizer de sua mente ansiosa, ativa, curiosa e faminta? Oh, ela faz suas lições regularmente, todos os dias. Provavelmente, mas lições que lidam com palavras, apenas com os sinais das coisas, não são o que a criança deseja. Não há conhecimento tão apropriado para os primeiros anos de uma criança como que elas devem ser mantidas na memória. Abre aspas. 3 anos ela, em sol e banho, cresceu. Então a natureza disse, flor mais adorável, na terra jamais foi semeada. Esta criança para mim tomarei. Ela será minha e far-lhe-ei minha possessão amada. Ela deve ser como corço esportiva, correndo selvagem com alegria pela relva ou saltando pelas montanhas. E dela deve ser o bálsamo respiratório, e dela também a calma e o silêncio das coisas impassíveis e mudas. As estrelas da meia-noite, queridas, devem ser a ela, e ela deve seus ouvidos propender a todo lugar secreto, onde os riachos que dançam suas voltas inconstantes e a beleza que nasce dos sons murmurantes transformarão seu rosto. Fecha aspas. Arejamento do ambiente interno. Sobre o arejamento do ambiente externo, teremos outra ocasião para tratar de forma mais completa. Contudo, a ventilação do ambiente interno é de fato de igual importância, porque se os tecidos forem alimentados com sangue impuro durante todas as horas que a criança passa dentro de casa, o prejuízo não será reparado durante os curtos intervalos passados do lado de fora. Coloque 2 ou 3 copos que respiram, bem como fogo e gás em uma sala, e perceberá como é incrível o quanto o ar se torna viciado, a menos que seja constantemente renovado. Isto é, a menos que a sala esteja bem ventilada. Sabemos o que é deixar o ar fresco e reclamar que uma sala se encontra abafada. Mas permaneça neste ambiente por alguns minutos e você irá se acostumar com a falta de ar. Os sentidos já não serão um guia seguro. Ventilação. Portanto, deve-se providenciar uma ventilação regular dos cômodos da casa, independentemente das sensações dos seus habitantes, visto que se pelo menos 2,5 cm da janela permanecerem abertos dia e noite,
e isso tornará um cômodo suficientemente seguro, porque permitirá a evasão do ar viciado que, sendo leve, sobe, deixando espaço para o afluxo de ar mais frio e mais fresco através de fendas e brechas nas portas e pisos. Uma chaminé aberta é um ventilador útil, embora não seja o suficiente. É desnecessário dizer que tapar as chaminés nos dormitórios é uma atitude suicida. É particularmente importante acostumar as crianças a dormir com alguns centímetros ou mais de janela aberta durante todo o ano, tanto mais do que você gosta durante o verão. Ar noturno saudável. Há uma ideia popular de que o ar noturno é insalubre, mas se você compreende que ar saudável é aquele que contém o seu complemento completo de oxigênio e não mais do que o seu complemento mínimo de gás carbônico, e que todos os objetos combustíveis, fogo, forno, lâmpada de gás, produzem gás carbônico e consomem oxigênio, você verá que o ar noturno é, em circunstâncias normais, mais saudável do que o ar diurno, simplesmente porque há uma drenagem menos exaustiva de seu gás vital. Quando as crianças estão fora de um ambiente que costumam ocupar, o quarto ou a sala do café da manhã, aí está a oportunidade de fazer com que o ar circule, abrindo completamente as portas e janelas e produzindo uma ampla corrente de ar. Sol. Mas não é somente de ar e ar puro que as crianças precisam para que o seu sangue esteja em sua mais fina qualidade, como propagandas alegam. O sangue bastante saudável é extremamente rico em diminutos corpos vermelhos em formato de disco, conhecidos como glóbulos vermelhos, que em circunstâncias favoráveis são produzidos livremente no próprio sangue. Ora, observa-se que as pessoas que vivem muito sob a luz do sol possuem um semblante corado, isto é, muitos destes glóbulos vermelhos estão presentes no sangue delas, enquanto as pobres almas que vivem em porões e vielas carentes de sol têm a pele da cor de um papel pardo. Consequentemente, conclui-se que a luz e o sol são favoráveis à produção de glóbulos vermelhos no sangue. E, portanto, é apenas uma aplicação para as mães. Os quartos das crianças devem estar no lado ensolarado da casa, com uma vertente meridional, se possível. Na verdade, toda a casa deveria ser mantida iluminada e brilhante por causa delas. Árvores e dependências que obstruem o sol e tornam o quarto das crianças escuros deveriam ser removidos. Transpiração livre. Outro ponto deve ser observado a fim de garantir que o cérebro seja nutrido por sangue saudável. O sangue recebe e elimina os resíduos liberados pelos tecidos, e um dos agentes mais importantes por meio do qual ele faz esse necessário trabalho é a pele. Milhões de poros invisíveis perfuram a pele, sendo a abertura de minúsculos tubos intercruzados, e cada um desses poros é utilizado, sem qualquer momento de interrupção, enquanto o corpo está em estado de saúde, na liberação da transpiração. Isto é, o resíduo dos tecidos sobre a pele. Transpiração inconsciente. Quando a transpiração é excessiva, temos consciência da umidade sobre a pele, mas conscientes disso ou não, essa transpiração está sempre acontecendo. E mais do que isso, se uma porção considerável de pele fosse envernizada, de modo que se tornasse impermeável, a consequência seria a morte. É por isso que as pessoas morrem em consequência de escaldos ou queimaduras que prejudicam uma grande área da pele, embora não toque nenhum órgão vital. Milhares de minúsculos tubos que deveriam eliminar do sangue materiais prejudiciais são fechados,
e embora a superfície restante da pele e os outros órgãos excretores executem trabalho extra para eliminá-los, é impossível compensar a perda do que pode ser chamado de drenagem eficiente sobre uma área considerável. Portanto, se o cérebro deve ser devidamente nutrido, é importante manter toda a superfície da pele em condições de descartar livremente a excreção do sangue. Banho diário e vestuário poroso. Seguem-se duas considerações. Sobre a primeira, isto é, sobre a necessidade de banho diário seguido de fricção vigorosa da pele. É desnecessário acrescentar palavras aqui, mas possivelmente não é tão bem entendido que as crianças devem se vestir de roupas porosas que permitam a passagem instantânea das expirações da pele. Por que mulheres delicadas desmaiavam ou de alguma forma se sentiam fracas quando era costume ir à igreja com casacos de pele de foca? Por que as pessoas que dormem no subsolo ou mesmo sob colchas de seda ou de algodão frequentemente se levantam sem se sentirem renovadas? Por uma única causa: suas cobertas impediram a passagem da transpiração inconsciente e, assim, prejudicaram a pele em sua função de aliviar o sangue das impurezas. É surpreendente a constante perda de vitalidade que as pessoas experimentam por nenhuma outra causa ao não ser o caráter inadequado de suas roupas. As crianças não podem ser melhor vestidas do que em roupas de lã, flanelas e sarjas, de espessuras apropriadas para o uso no verão e no inverno. Os tecidos de lã têm outras vantagens em relação aos materiais de algodão e linho, além do fato de serem porosos. A lã é um mau condutor e, portanto, não permite uma grande dissipação de calor animal. E ela é absorvente, portanto, alivia a pele das sensações úmidas que seguem a transpiração consciente. Seríamos mais saudáveis se pudéssemos tomar a decisão de dormir em tecidos de lã, descartando linho ou algodão em favor de lençóis feitos com algum material de lã tecido com leveza. Podemos dizer muito sobre esta única questão, a devida nutrição do cérebro, da qual depende toda a possibilidade de uma educação saudável. Mas algo será efetivo se a razão de pelo menos 2 ou 3 regras práticas de saúde tenham ficado tão claras que não possam ser evadidas sem uma sensação de quebra de lei. Temo que o leitor possa estar inclinado a pensar que estou chamando atenção excessiva para algumas poucas questões fisiológicas, o degrau mais básico da escada educacional. Este pode ser o degrau mais básico, mas mesmo este continua sendo necessário para o resto, pois não é demais dizer que, no nosso estado atual de ser, a vida e o progresso intelectual, moral e mesmo espiritual dependem muito das condições físicas. Não quero dizer que a pessoa que possui um bom estado físico será necessariamente boa e inteligente, mas que a pessoa boa e inteligente requer muita substância animal para compensar o gasto de tecido provocado no exercício da sua virtude e do seu intelecto. Por exemplo, é mais fácil ser amável, gentil e sincero com ou sem dor de cabeça ou ataque de neuralgia? Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Qual é a primeira condição da educação bem-sucedida? 2. Mostre que os esforços intelectuais, morais e físicos diários são necessários para as crianças. 3. Em que princípio o suprimento de sangue é regulado? 4. Mostre a importância do descanso após as refeições. 5. Qual é o melhor momento para as lições? Por quê? 6. Em que princípios os horários escolares devem ser organizados? 7. Mostre que a atividade cerebral é afetada pela nutrição.
8. Em que condições a comida aumenta a qualidade vital do sangue? 9. Por que a comida deve ser variada? 10. Mostre que as crianças são gastadoras de vitalidade. 11. Dê algumas dicas úteis quanto às refeições. 12. Por que deveria haver conversa durante as refeições? 13. Dê algumas regras para garantir a variedade nas refeições. 14. Mostre detalhadamente que o ar é tão importante quanto a comida. 15. O que você tem a dizer sobre o passeio diário das crianças? 16. O que se entende por oxigenação do sangue? 17. Mostre que o oxigênio tem suas limitações. 18. Quais são os perigos do ar estagnado em ambientes espaçosos? 19. Eu alimento Alice com caldo de carne. Por quê? 20. O é importante sobre Alice? 21. Quais são as alegrias da Lucy de Wordsworth? 22. Mostre o perigo de ambientes abafados. 23. Qual princípio deve regular a ventilação? 24. Por que o ar noturno é saudável? 25. De qual fatores físicos a necessidade de sol depende? 26. Mostre que a pele faz um considerável trabalho de limpeza. 27. Por que as pessoas morrem de escaldos ou queimaduras externas? 28. Por que um banho diário é necessário? 29. Dê algumas instruções sobre o vestuário das crianças.